Olá, meus irmãos, minhas irmãs que acompanham o Evangelho do Dia. Obrigado por sua participação, pelos comentários que vocês fazem. Nós sempre os lemos e é muito estimulante para nós lê-los. Obrigado porque é um apoio. Também quando há pedidos de oração, aniversário, doenças, nós estamos sempre atentos. Não conseguiremos, claro, responder porque o tempo é muito pouco, mas faz parte da sua contribuição à obra da evangelização. Obrigado. Vamos então ao Evangelho dessa quarta-feira, dia 25 de agosto, que Deus traz para nós em Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje está nos falando da importância da sinceridade na nossa vida e, sobretudo, na nossa fé, na nossa relação com as pessoas, mas principalmente na nossa relação com Deus. Duas coisas que não se desconectam na verdade. A sinceridade, sermos verdadeiros por dentro e por fora. Jesus está agora fazendo uma acusação gravíssima aos mestres da lei e fariseus, porque são hipócritas. Quer dizer, não são sinceros, fingem ser o que não são. Mas como Deus enxerga o homem por dentro, sabe das suas intenções, Jesus os desmascara. Os fariseus e hipócritas, o que eles faziam? Fariseus e mestres da lei hipócritas, fingidos. Eles construíam túmulos bonitos para os profetas, que tinham sido mortos, assassinados por causa do anúncio do que as pessoas não queriam ouvir. Os justos, igualmente, enfeitavam seus túmulos e ainda tinham a coragem de dizer assim: nós somos diferentes. Se a gente tivesse vivido naquele tempo, imagine se nós faríamos isso. Somos tão bons, pessoas em quem não há maldade. E Jesus sabe que eles estão perseguindo a ele e que planejam matá-los e que não são verdadeiros na sua religiosidade, são fingidos, usam da religião para tantas coisas que nunca poderiam fazer. São completamente hipócritas. Jesus os desmascara, dizendo que eles, na verdade, não são melhores do que seus pais. Eles deveriam, ao menos, ser verdadeiros e mostrar as suas intenções. Paulo, que depois se tornará São Paulo, inclusive mudando de nome, era Saulo, era muito mais interessante que fossem assim como Paulo. Paulo, ele não escondia sua aversão pelos cristãos, inclusive os perseguia, mas porque ele era sincero, Deus pôde entrar naquele coração e mudá-lo lá por dentro. Mas quando não há sinceridade, quando há hipocrisia, isso é tão grave, porque endurece o coração da pessoa e Deus não consegue quebrar essa dureza, porque ele finge até para Deus. Ele mente para si mesmo, mente para Deus, mente para todo mundo. A hipocrisia vai tomando conta e vai moldando o caráter da pessoa. A pessoa se torna mau caráter. Que coisa tão triste, tão perigosa isso. Deus não nos criou para a hipocrisia, mas para a sinceridade. E é claro, sinceridade não é falar tudo o que pensa como se fosse dono da verdade. Sinceridade é admitir humildemente a nossa condição mortal, a nossa fraqueza,
admitir inclusive os nossos próprios pecados, é ser humilde na nossa postura diante de Deus e das pessoas, diante da vida, para se deixar modelar e mudar, para que a conversão seja possível em nós. Então temos hoje essa grande lição e esse grande chamado. Fomos chamados à sinceridade, sobretudo com Deus, para que Ele possa nos mudar. Como anda esse quesito na sua vida? Você tem sido sincero nas suas relações com Deus? Você tem sido verdadeiro com as pessoas? Tem sido verdadeiro com você mesmo? É muito importante. Deus não te fez para outra coisa. Vamos pedir essa graça ao Senhor? Senhor, hoje olhando esse Evangelho, ouvindo a gravidade da acusação de Jesus aos mestres da lei, aos fariseus, nós pedimos, Deus, não nos deixa viver uma religião de aparências, não nos deixa viver nada na nossa vida sem a sinceridade. Pedimos por todos, Senhor, com suas opções, não deixa os casados viverem na aparência, mentindo, mas enfrentando os problemas, admitindo seus erros, buscarem de verdade o que possa mudar. Ajuda-nos, a cada um de nós, nas opções profissionais, nas escolhas vocacionais, que a gente não tenha vida dupla, como nos tem lembrado o Papa Francisco, que a gente não admita o erro como concessão, como possibilidade, mas que a gente admita como pecado a ser extirpado, como caminho de conversão que o Senhor nos está propondo. Ajuda-nos com a força do Teu Santo Espírito naquelas fraquezas que por nós, sozinhos, não conseguiremos vencer. Isso vos pedimos por Jesus, nosso defensor, nosso Mestre e Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus, na alegria do Senhor ressuscitado. Até amanhã, se Deus quiser.